Oi, gente, tudo bem? Creio que sim. Então, glória a Deus misturada com aleluia. E Ebenezer, até aqui tem nos abençoado o Senhor. E eu quero deixar um pequeno versículo que está escrito no livro de Mateus 27, versículo 38. Vai falar sobre a crucificação do nosso Senhor Jesus. E diz assim, porque ali vai dizer que Jesus foi crucificado entre dois criminosos, dois transgressores. E diz assim: então foram crucificados com ele dois ladrões, um à direita e outro à esquerda. Pois é, à primeira vista parece apenas um detalhe, mas não é apenas um detalhe da execução, mas na verdade isso já tinha sido profetizado muito século antes, gente, que está lá escrito no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 12, que foi escrito há cerca de 700 anos antes de Cristo, e lá está escrito assim: e foi contado com os transgressores. Aleluia! Isso significa que o Messias seria colocado no meio de pecadores, no meio de criminosos. Pois é, está escrito. E foi exatamente o que Isaías escreveu há 700 anos antes de Cristo. Mesmo sendo nosso Senhor Jesus inocente, Jesus foi tratado como criminoso comum por tua vida, por conta da tua causa. E o que significa isso tudo, gente? Meu Deus! Isso revela, pois há algo muito profundo sobre a missão do nosso Senhor Jesus quando estava aqui nessa terra. Ele se colocou no teu lugar, ele se colocou no meu lugar, ele se colocou no lugar de todos os pecadores. Você pode chegar e dizer: eu não pedi Jesus para fazer isso. Se Jesus não fizesse isso, você ia para o quinto dos infernos, sabia? Porque Jesus não quer que ninguém pereça, ele quer que todos tenham a vida eterna, porque Jesus não quer que nenhum vá para o inferno. Ah, não existe inferno, inferno é aqui. Fica aí, lá naquele grande dia você vai ver se vai existir, se existe ou não existe. Então, não porque tivesse pecado, tá? Mas porque estava carregando o pecado da humanidade. Quem carregou? Jesus. E por isso que Jesus ficou com um criminoso à direita, um criminoso à esquerda, e Jesus estava onde, gente? No meio, como se estivesse representando toda a humanidade diante de Deus. O que é interessante é que tem um detalhe ainda muito mais forte diante disso que está escrito no livro de Lucas, capítulo 23, versículo 39 e 43. Você leia esses versículos lá, porque a Bíblia é para você ler e meditar, e o povo dele perece por falta de conhecimento, e conhecimento vem do alto. Que está escrito: vemos algo muito profundo acontecendo entre dois criminosos. Um deles, você sabe, um deles zombava de Jesus, mas o outro reconheceu que ele era e disse assim: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no reino, no teu reino. E o outro ficava zombando, né? Mas esse teve humildade, esse não queria ir para o inferno, esse queria ir para a eternidade, ir para o céu. E Jesus respondeu: hoje estarás comigo no paraíso. Isso aqui inaugurou o céu, glória a Deus. Isto mostra, gente, algo poderosíssimo, mesmo nos últimos momentos da vida. Sim, isso que você ouviu, mesmo nos últimos momentos da vida, aquela pessoa que está no acidente, que morre ali, que tem os últimos segundos, ele reconhecer Jesus ali como único e suficiente Salvador, ele será salvo. Aqueles que estão nos hospitais, aquele com a fatalidade, aqueles que reconhecer Jesus, eles sim, porque aquele soldado, ele inaugurou o céu. Pois é, mesmo aqueles últimos momentos de fogo da sua vida, da vida daqueles, uma pessoa que se voltar verdadeiramente, sinceramente para Jesus, pode sim encontrar o perdão, pode sim encontrar salvação. Aleluia! Agora, sabe o que é interessante? Que muitos pregadores, pregam, é um símbolo muito forte ali. Os três estavam aonde? Na cruz, representando 3 tipos de pessoas. Vamos ver quais são esses 3 tipos de pessoas, porque eram 3 cruzes. Jesus estava no centro, tinha um do lado da esquerda, tem um lado da direita. E um
estava lá, rejeitou Jesus, não foi isso? Um reconheceu Jesus. Pois é, e Jesus estava no meio dos dois, oferecendo salvação. Oh, aleluia! Ou seja, diante de Cristo, cada pessoa precisa tomar uma decisão. É você que tem que decidir se você quer para viver sem Cristo eternamente ou viver com Cristo eternamente. Agora tem um detalhe que muitos estudiosos, teólogos, historiadores que observam nessa situação. O fato de Jesus estar no centro mostra que ele estava no meio da humanidade, entre culpa e redenção, entre rejeição e fé. Pois é. E aí, Jesus diz na palavra que só existe um caminho, uma verdade e uma vida. E ninguém vai ao Pai se não for através do nosso Senhor Jesus. Ele diz na palavra que não existe outro mediador se não for através do nosso Senhor Jesus. Ele diz na tua palavra, na palavra dele, que eu que estou à porta e bato. Se você ouvir a voz do Senhor e deixar ele entrar, porque ele não é invasor, para entrar precisa que você abra o seu coração. Mas muitos não estão querendo. Mas naquele dia, assim como você tem rejeitado Jesus hoje, ele vai te rejeitar naquele grande dia. Porque ele diz assim: se ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. E hoje aqui você está me ouvindo, hoje aqui você está me vendo, falando da palavra do Senhor. Porque eu sou o caminho, não existe os caminhos. Eu sou a verdade, não existe verdades. Só existe uma verdade, e a verdade se chama Jesus, e ele é a vida. Só tem poder de ressuscitar a vida, ressuscitar teus sonhos, dar de volta a tua saúde, se chama Jesus. Então, se tu está aí prostrada, clama por ele, porque Jesus, ele tem algo extraordinário para te entregar. O que, irmã? Salvação. O que, irmã? Libertação. Porque hoje, se você aceitar ele como único e suficiente Salvador, teu nome será escrito no livro da vida, você sabia? E ninguém pode apagar esse nome, mas para isso, você tem que reconhecer ele como único e suficiente Salvador. E você precisa abrir a boca, confessar, falar, declarar que Jesus é o Senhor da sua vida. Então entregue o teu caminho ao Senhor e confia nele, porque ele tudo fará. Que Deus te abençoe com toda sorte de bênçãos celestiais. Que Deus contemple o desejo do coração dele na tua vida, em nome de Jesus, e em nome de Jesus, e em nome de Jesus.